Todo mundo que vem aqui conta uma história. Esse cara contou várias histórias, né? Mas todo mundo tem a sua própria história. E é impressionante como tem histórias que elas são sensacionais. Aquelas histórias que você diz assim, tem gente que tem vida comum. Mas acredite, pessoal, a sua vida comum é sensacional para alguém. E é importante que ela seja sensacional para você mesmo. Se você considerar a sua vida, a história de vida que você tem, sensacional, meio caminho andado, já tem uma pessoa que considera. Então eu queria dar um conselho para você nessa manhã. Considere sua vida sensacional, porque quando a gente escuta aquelas histórias incríveis lá no Luciano Huck, do molequinho que estava lá, zona de risco, morando na periferia, tendo dificuldades mil, comprou um pirulito para vender no sinal, alguém viu e deu uma prancha de surf para ele, ele pegou a prancha de surf e começou a surfar. Tem nada a ver o pirulito com surf, mas acontece, essas histórias acontecem, né? Nada a ver, de repente acontece um negócio e o cara se torna um astro, um surfista incrível e a mídia chega junto desse cara e tudo mais. Quando a gente escuta essas histórias lá no Luciano Huck, tem um significado enorme, né? A gente chora, se alegra, fica feliz, conta para os outros, diz, aí o fulano de tal, tu viu. Mas quando essa história acontece perto da gente, tem um significado diferente. Não é todo dia, senhoras e senhores, que nós temos o privilégio de escutar um ser humano que saiu dessa zona de risco, da periferia, da favela, e recebeu o título de embaixador da CUFA pela ONU. Eu gostaria de dizer, vem que o palco é teu, Preto Zezé. Rapaz, assim, macho, eu já entro já me sentindo, né, como diz o outro. Pessoal, bom dia. Me convidaram para esse negócio aqui, eu falei, cara, o que diabo é que eu vou falar nesse evento? Porque lá tá gente pensando em como vender os seus produtos, tem gente pensando como melhorar a gestão das suas empresas, tem gente pensando como otimizar a relação pessoal entre os seus funcionários, tem empresários pensando nos seus negócios, e aí os caras falaram que você vai lá só contar a sua história. Eu acho que o que aconteceu com o Zezé acontece com milhares de pessoas no Brasil inteiro, só que esses exemplos, quando eles são mostrados como uma exceção, eles impedem que a gente perceba que existem milhares de Zezés que estão espalhados pela periferia do Brasil e do mundo também. Então eu não gostaria de me colocar como uma exceção da regra, eu queria colocar como alguém que conseguiu furar este bloqueio, certo? No conceito que a gente vive, a gente descobriu que onde o território, na realidade que a gente vive, nós descobrimos que um ser invisível é aquele ser que somente a polícia enxerga. Então, nos lugares onde a gente está, falta o posto de saúde, falta a quadra de futebol, mas se ligar 190, a polícia está lá. As manchetes de destaque de onde nós moramos, elas vêm sempre seguidas de notícias trágicas, de notícias tristes, de notícias negativas, e isso constrói um estigma muito grande sobre os territórios onde nós moramos. E aí constrói uma visão em que as pessoas que estão fora desse território nos veem ou como carentes ou como violentos. E, vendo dessa forma, as pessoas fazem boas ações no Natal, doam um brinquedo, doam cesta básica, às vezes dão um terno de futebol, uma dentadura durante a eleição, e o favelado fica feliz pra caralho. E eles nos impedem de ter as ambições, de entender que existe um mundo além do asfalto, de entender que existe uma sociedade em que as riquezas ainda estão acumuladas na mão de 1% da população mundial. Não pode dar certo um negócio desse. E esse estigma tem tudo para fazer a gente ficar ainda mais triste. E consegue. Parte da população ainda acredita e não quer ser associado de forma alguma ao nome favela. Então a gente, ao invés de ficar num clima depressivo, somente tendo a reclamação como nosso palanque, como nosso discurso, nós optamos por criar uma central única das favelas. E a central única das favelas passou a ser, digamos, a nossa rede de executivos sociais. E o perfil dos nossos executivos sociais, pode passar? Aí era minha mãe me botando para ouvir música em casa, ela trabalhava e levava
Aí tinha uma barriguinha mais ou menos parecida com a que eu tenho hoje. Isso aqui é a vida de adolescente. Isso aqui eu tinha 14 anos de idade. A única coisa que a gente pensava era melhorar a nossa realidade na vida na favela e comprar uma casa bacana para nossa mãe. Era o único pensamento, né? E com todas as dificuldades que um jovem negro da periferia do Brasil tem, que é o primeiro dilema escolher entre estudar e trabalhar. Eu tive sorte, eu consegui fazer os dois, mais ou menos, né? Ainda fui até uma sexta, depois fiz um gatinho para o supletivo e outro gato para terminar o segundo grau. Pode passar a segunda. Aí foi o meu primeiro empreendimento, minha primeira militância, que era lavar carro na rua. Isso aí estava bom, isso aqui já era um plus na minha vida, porque eu lavava carro na rua mesmo. Aí é um emprego de lavar carro no estacionamento da Assembleia, que um dia eu lavando o carro lá no Bowling Center, não sei se negada lembra, ali nos Estados Unidos, aqui tinha um boliche, né? Não sei se é do tempo aqui, eu não estou vendo muito a cara da negada, mas lá eu tinha 13, 14 anos, eu lavava carro lá, e um dia apareceu, tinha um tal de um deputado, que a negada dizia que ele era um cara que ajudava, e aí ele queria também que eu lavasse o carro dele. Eu falei, macho, eu quero lavar carro, mas eu quero arrumar um emprego, eu não estou muito afim de ficar por aqui não. E aí ele arrumou o emprego, o primeiro emprego foi de lavar carro também na Assembleia. E daí, a partir daí, isso mudou o rumo da minha vida, é uma primeira mudança, porque muitos dos meus amigos dessa época aí, a maioria hoje estão presos ou mortos. Então, de certa forma, nós estamos numa categoria de sobreviventes. Pode passar. Essa era uma época, foi o hip hop, eu conhecia uma música de rap, a gente era o Anos Rebelde, a gente era revolucionário, queria destruir o sistema, todo aquele nosso ódio, a nossa frustração dirigida contra os playboy, contra os brancos, contra o sistema capitalista. Então, na formação de movimento social, passeata, manifestação, era um tumulto desgraçado. E a gente, na música do rap, que o rap se projetou como a possibilidade da gente traduzir essa revolta, e ao invés de pegar em armas, como a gente fazia antes, de apelar para o crime, nós apelamos para microfones para mandar a mensagem pela música. Pode passar a outra. A outra segunda virada vem quando eu conheci esse maluco. O nome desse cara é Celso Ataíde. Ele é nascido e criado na favela do Sapo. Morou na rua até os 11 anos de idade. E o plus para ele foi morar na favela. Foi quando ele criou, há 20 anos atrás, a Central Única da Favela, lá no Rio de Janeiro. E o perfil era o seguinte... O normal de criar uma instituição com perfil nacional seria, rapaz, vamos convidar um assistente social, um contador, né? Alguém que entenda desse mundo de editais, de gestão pública, desse mundo que nós chamamos do homem branco do asfalto. Não, a gente pegou o maluco, pegou o Zezé na quadra, pegou o Del no Lagamal, o Davi no Pantanal. Eu vi ali por trás o Pequeno, que é lá do Barroso, que é o atual coordenador estadual da CUFA. Depois eu vou, se der tempo, eu conto um pouco a história do Pequeno, que também a CUFA é uma central de muitas histórias. E esse cara espalhou essa ideia. A primeira briga que eu tive com ele para a gente montar a Central Nacional foi que os presidentes não podiam ser cariocas nem paulistas. Então só ia ter a gestão de fundação que era deles, depois não ia poder ter mais nenhum presidente carioca e paulista, porque tudo nesse país, quem manda é o São Paulo e o eixo Rio e Sudeste. Então, como bom cearense que eu sou, não ia aceitar mais a gente estar numa instituição mandada por cariocas e paulistas. Pode passar. E aí nasce a CUFA, que é uma instituição que está hoje no país inteiro, está em mais ou menos 222 cidades, está em 18 países. Aí, porra, mas favela, como é isso? Favela, na nossa definição, são lugares em que as pessoas estão em desvantagem social. E isso acontece em todos os lugares do mundo. Uma das coisas dos princípios da CUFA é transformar dificuldades em oportunidades. Porque o não a gente já tem, a dificuldade a gente já vive, então não adianta a gente ficar discutindo que está ruim o mundo, que tem tragédia, que vai ter o racismo, que os pretos não têm vez. A gente já sabe de tudo isso. A questão é agir para mudar a realidade que a gente vive. E aí o slogan fazendo do nosso jeito é que a gente faz do nosso jeito mesmo. Então, nós, ao invés de escolher os preparados para construir a CUFA, nós preparamos as pessoas que a gente escolheu. E é uma dificuldade enorme, porque vem um cara que era de gangue, outro que era do crime, outro que era camelô, como o Celso, morador de rua. E aí é que é uma definição, aí vai para além de ser uma ONG, uma organização não governamental, e vira um movimento, até um sentimento, que era de transformar o estigma que os territórios, né, e que as pessoas, a maioria de pele escura, vivem no Brasil, em carisma. Pode passar. Aí que foi em 2012, isso era o presidente, o MV Bill, que era carioca, passando o ANU,
que é o nosso símbolo, o anu, que foi também escolhido pelos portugueses como árvore de agouro na época do início da história, que nós escolhemos ele para ser o nosso símbolo, e nós temos um prêmio nacional que é realizado no Teatro Municipal do Rio, onde recebem o anu preto os projetos sociais do Brasil, que são mais significativos todos os anos. E aí o símbolo do agouro passou a ser um símbolo de esperança e de transformação. Pode passar. São algumas coisas que a gente faz. Programa de rádio, saiu uma reunião com a Dilma que a gente colocou algumas reclamações, levamos alguns estresses para a mesa. Pode passar. Transformando estigma em carisma. A gente decidiu que tinha que transitar. Não adiantava a gente ficar chorando, deprimido. Então aí, sumiu aqui a foto. Aí tem uma... Não, passou já, tá? O cobra estava fechado. Controla o tempo aí, Vlad. Pode passar, esse aí. Então a gente foi para o evento da FIFA, aqui é uma quadra de basquete que a gente montou dentro do Campo do América, aqui também um jogo dentro do Campo do América virar aquela obra que a gente conseguiu transformar. Transformar estigma em carisma é bem fácil. Parece que não, mas é tão complicado essa coisa sofisticada, fala de estigma, carisma e de invisibilidade. Eu vou pegar um tema sobre invisibilidade, que torna as pessoas invisíveis, racismo. Acenda a luz só um pouquinho agora, só para fazer esse teste, ver se aqui funciona. O Data Preto Zezé está perguntando, vamos dizer que aqui é o Brasil, e eu quero perguntar para a sociedade brasileira, quem acredita que existe racismo, levanta a mão. Pode continuar com a mão levantada, acenda a luz, por favor. Pode acender a luz. Demora? Então, mas dá para ver que 99% do Brasil assumiu que existe racismo. A segunda pergunta vem agora. Sociedade brasileira, quem é racista aqui? É impressionante, ó. Pode olhar. 2%. Então é um sistema extremamente complexo e operacional que ele é assumido que ele existe, ele tem efeito na segregação, na separação das pessoas, mas ninguém pratica. É mais sofisticado do que na África do Sul, porque lá o nego bota uma grade, um arame farpado, nos Estados Unidos também é a mesma coisa, mas no Brasil é mais sofisticado. E as pessoas dizem que meio que não, mas isso não tem nada a ver não, isso é complexo. Porque nós somos um país, nós somos a raça brasileira misturada. Aí eu disse, é mesmo, macho, por que a gente não se mistura nos bancos da universidade, macho? Por que só tem os mais clarinhos lá? Os misturados, é para estar tudo misturadinho na universidade. Por que na direção das grandes empresas nós somos tudo misturado também, mano? Agora, por que diabo é? Me diz uma coisa. Quando sai os índices de homicídio, aí tá lá, 77% são só os escurinhos. Das duas, uma, negada. Ou a polícia tem uma visão antecipada, aí é preconceito, de que o preto é perigoso e logo por isso a polícia é quem mais mata, ou as balas gostam de nós. Não é possível que esses revólveres sejam tão inteligentes de detectar essas questões. Transformar estigma e carisma numa cena dessa é difícil, porque são tantas dificuldades, mas ao mesmo tempo é um desafio para a gente transformar um olhar que nos vê como carentes e violentos em oportunidades, em potência. Porque comunidade carente, comunidade é do Orkut, né? Também tinha muito, velho. Mas carência pode ter num condomínio da aldeota, negado. Pode ter numa escola particular. Carência pode ter em todo canto. E essa visão de coitadinho ou violento impede que a gente veja a potência daquele lugar. Vou contar um exemplo de como eu uso a estratégia do constrangimento pedagógico. Certo? Aí eu realizei uma festa lá na quadra. As quadras é aqui, do lado de Santa Cecília. Espero que alguém daqui não tenha tido nenhuma experiência dolorosa ou traumatizante com aquele território. Já conheci algumas pessoas que tiveram. Convido para ir para a terapia para a gente superar. Realizamos uma festa com o Aldair José. O nome da festa era, sei lá para fuder, A Noite Mais Linda do Mundo, que era o nome da música e, né, o hit do Aldair José e o nome da festa. Daí faço a festa, e esse negócio de brega e tal, tá meio cult, né? Classe média agora quer tirar onda e tal, brega e tal, forró. Aí eu fui também, aproveitei. E estava numa época muito de estigma, de violência, os programas policiais dessa madeira lá na quadra, a negada só tem bandido, algumas autoridades vão para a televisão falar a mesma coisa. Eu vou fazer uma festa aqui com o Aldair. O Aldair José é um ídolo das favelas desde sempre. Inclusive ele contou até para nós na época da CBS, que era uma gravadora, o Novo. Ele quem vendia mais disco, e chegou um dia que ele quis fazer um disco de um jeito, e o dono da gravadora não aceitou. E ele falou, porra, mas vocês vendem disco pra caralho do meu disco pro João Gilberto ficar falando besteira. Tem um livro que fala sobre isso, inclusive. E desse dia, como os caras não aceitaram o disco dele, ele gravou aquela música, Vou Tirar Você Desse Lugar. Todo mundo acha que é uma prostituta, mas na verdade é tirar as músicas dele da gravadora.
E aí meus amigos da classe média, sabendo que o Odair José ia para lá, me ligam para perguntar o seguinte. Olha como a pergunta é sofisticada. Zezé tem onde estacionar o carro? Tem. Perto do palco, né? É. Mais ou menos que distância? Um quarteirão, pô, ali na Vicente Lei, que é só descer, já tá, é no finalzinho ali, atrás de Santa Cecília. Tem a galera lá pastorando, né? Eu disse, tem. Zezé, se não tiver vaga, eu disse, tem, mas na rodada de procura. Mas o cara da quadra que tá pastorando, eu disse, é. Pô, mas se por acaso não tiver vaga, Zezé, e eu... Mas faz assim, entra na quadra e deixa teu carro lá. Porra, mas tu acha que não vai ter perigo não? Não, alguém vai só pegar emprestado, depois tu devolve. Aí vem a outra. Zezé, aceita cartão lá? Disse, aceita não, ó filha. Que pena. A gente tentou agora, a favela estava organizando uma reunião com a Cielo para todo mundo ficar com as maquininhas. Não deu tempo para a festa, mas pode vir. Aí a outra. Zezé, eu sei que lá é comunidade, né, e tal, mas tem uma areazinha VIP lá? Eu disse, tem. Lá é uma rua, viu, pessoal? Domingo agora, inclusive, tem um carnaval de rua lá, todos convidados, com o Alfazemas e o Haroldo Guimarães e o Tirulipa. Vai ser um carnaval alegre, sorridente e fuleiragem total. Aí eu disse, tem. É uma rua só, né? A negada pede uma área VIP. Aí eu boto uma grade ali, negado, no cercado. Quando chegar aí, Zezé e tal, a área VIP de vocês está ali, ó. A cerca, na rua, as cadeirinhas. Aí o Odair José começa. Vamos fazer dessa noite. Aí lá vai eles. A cerveja entrando, negada se levanta, começa a dançar na área VIP, se empolga, sai da área VIP. Eu disse, negada, tira a grade. Quando der fé, misturou a mundiça todinha. E aí ninguém sabia quem era da quadra, quem não era, e estava todo mundo cantando a mesma música, e todo mundo convivendo no mesmo espaço, e as pessoas se abraçando, dançando. E aí o que foi engraçado é que todo aquele povo que estava com medo de ir para a quadra, aí eu fui dormir, terminou a festa, a gente tem que terminar 10 horas por causa da vizinhança. Minha mãe me liga desesperada. Zezé, vem aqui na quadra, ligeiro. Tá tendo um problema com seus amigos. Eu pensei que era algum de nós lá que foi pedir um pedágio, ou talvez um nóia pedindo dinheiro para arrumar um crack e tal. Ameaçou alguém pastorando o carro para pedir um dinheiro, né? Tinha se confirmado a profecia ruim. Mas não. Eram os meus amigos que estavam com medo de ir para a quadra, que estavam lá bebendo, fumaram a maconha toda, beberam a cerveja toda, estavam felizes e queriam um carnaval de rua. Os malandros estavam morrendo de medo. Pode passar. Ali, atividade na cadeia de Sobral, alguns programas de comunicação que a gente fez, cursos, trabalho na FEBEM, pode passar. Ali tem um policial sentado do Honda, que aí a gente também desenvolve um trabalho com... A gente adora a área de conflito. O nosso bom é construir acordos comuns nas áreas de conflito. Ali são policiais e meninos lá do São Miguel, que era um projeto que a gente desenvolvia com os policiais para eles se aproximarem da juventude, até porque a maioria dos policiais veio desses lugares também. Disco de rap, que a gente produziu alguns, um quadro que eu faço na TV Redesmar, tem um monte de gente xingando a mídia. Eu acho que a grande revolução é fazer a mídia falar bem das coisas boas. Porque você bota uma coisa negativa, Facebook, é uma desgraça. Agora uma coisa engraçada, viu, negado? Que eu andei pensando esses dias. Tu abriu o Facebook, é só desgraça, né? Aí tu vai pro Instagram, é só alegria. Daqui a pouco tem um selfie, inclusive, aqui do Instagram. Pode passar. Aí alguns meninos da rua, um livro que eu escrevi contando algumas experiências sobre a história do crack, mas eu aproveito, na verdade, a viagem do crack para falar de outras coisas, falar de espiritualidade, de dinheiro, de negócio, de coletividade. Pode passar. Aí já é o furo do bloqueio, né? Ali é com a Beyoncé. Estava afim de mim, mas eu dispensei. Esse cara branco aqui era o último diretor da Rede Globo, Luiz Erlanger. Aquele é Mano Brown do Racionais. Aqui é o Fagner, Marcos Lessa, o Edmilson. Pela cabeça dá para saber que é o Edmilson Filho. Aqui o João Pedro Estética, é o cara mais rodeado pela Rede Globo. Enfim, nós trabalhamos no sentido de construir pontes entre os diferentes, muitas vezes até os opostos. Certo? A gente não está naquela perspectiva de que nós somos bons, os outros são ruins, os outros são ruins, nós somos bons. Nós achamos que o bom e o ruim estão no mesmo ambiente. O nosso desafio é ir costurando as pontinhas que nos unem. Porque a vida é diversa, galera, é tipo uma floresta, e nós temos que encontrar um equilíbrio na nossa floresta, certo? Pode passar. Aí, alguns encontros, né, aí... com a galera mais que a gente consegue fazer algumas relações com as pontes. A gente acredita também que tem que ter uma agenda positiva de visibilidade, gente. Ninguém se mobiliza para coisas ruins. Eu falo com meus amigos do rap, que é uma música de protesto, que nós estamos num momento em que o rap falou muita coisa, a gente conseguiu muitas coisas, e chega uma hora que a gente vai ter que falar também dessas conquistas. Como foi bom a gente conseguir a casa, melhorar de vida, alguns passaram na universidade. Eu falo para os moleques hoje, porque assim, na minha época que eu estudava, eu nem sabia que existia uma universidade, gente. Vocês têm o nível do tamanho do... A gente acha que a desigualdade é só física, mas
A formação cultural da gente também é formada numa que aceita que as desigualdades nossas sejam coisas naturais. E aí é onde tem um choque, né? Porque quando alguém sai do ambiente da invisibilidade e sai, pelo menos o Zezé saiu pela CUFA, outros estão saindo por um revólver, outros estão saindo por fumar crack. Mas do outro lado também, se desse lado aqui tem uma porrada de gente que está doida para ter algo, para se sentir alguém, do outro lado de lá a gente está encontrando uma porrada de gente que tem tudo e se sente ninguém, cara. Impressionante. A quantidade de gente que a gente está encontrando que tem tudo, mas se sente nada. Esse dia eu fui dar uma palestra na escola de ricos daqui e terminei a palestra e veio 3 meninos falar comigo e perguntou se podiam ser da CUFA. Eu disse, macho, a CUFA é uma entidade de preto de favela, ainda tem uma cota para branco lá, que é por branco não tomar tudo de assalto. Porque eles tomam tudo de assalto. Uma cota para branco, Zezé, e eles bem lourinhos, os meninos. Mas tem uma cota lá, 10%, eles estão brigando para aumentar. Mas nós estamos segurando para ele não tomar tudo. Mas vocês podem ir lá, mas esse dia você não foi num projeto social na CUFA. Aí, não, Zezé, porque a gente achou muito emocionante o projeto da CUFA, de juntar as pessoas e tal. Mas é porque aqui na escola, cara, a gente só se sente o número do armário. Eu fiquei pensando, eu não gosto de relativizar assim, morreu 11 pessoas no Curió e não deu nada, aí morre uma pessoa na aldeota e vira uma tragédia. Eu não gosto desse comparativo, porque a gente brinca com uma coisa que é sagrada, que é a vida, e para mim a vida é a vida. Pode ser a vida do Tasso Gereissati ou a vida da Dona Maria do Bom Jardim. A vida tem que ser um princípio acima de qualquer coisa, para nós, certo? Pode passar. E aí eu encerro a apresentação, isso foi a minha posse na ONU, na CUFA Global, né? E esse aqui foi um evento no Facebook, aquele é o Patrick Hubby, que é o diretor do Facebook na América Latina, que estava lá em Nova York. E uma coisa que foi interessante, para fechar, é a transformação do estigma em carisma, ela parte do princípio de que nós temos que assumir o que nós somos. Se existe um problema, assuma o problema, para poder solucionar, nega. Se a gente não assume que o Brasil é racista, nós não vamos superar o racismo, certo? Então eu cresci aprendendo que eu cresci vindo para cá, eu moro aqui nas quadras, eu vinha procurar emprego aqui, tinha uma loja chamada Mar Selvagem, de surf, ainda tem, eu acho, talvez, nas Desembargador de Albuquerque, que era na nossa época, roupa de surf, Quicksilver, encerrando, viu, Vlad? Era um negócio assim, todo mundo queria ter, a gente era invisível, então andar com um tênis Nike, já transformava você em Jesus, botar um conguinha, tava fudido, a menina nem te olhava. Tava lascado, ninguém te olhava para ti. E aí, cara, quando você... Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer uma pegadinha com essa porra. Meu nome vai ser Preto Zezé. Rapaz, é tão doido que ainda hoje o jornalista liga, eu queria falar com o seu Pedro. Eu disse, não, não tem Pedro aqui não. Não, meu telefone é 8844-64. Eu disse, é. O senhor não é o Pedro Zezé? Não, eu sou o Preto. Hã? O Preto, o gato preto? Não, não quis dizer isso com o senhor não. Até para ajudar, inclusive, entendeu? Porque assim, as pessoas tendem é tão complexo o Brasil e sofisticado essa coisa do racismo que impede o desenvolvimento, galera. Hoje tem um monte de preto querendo comprar produto na sua loja, mas você ainda acha que ele é um cara pirangueiro, que ele vai roubar. E as experiências são várias. Só está tendo muito problema de racismo no Brasil porque os pretos arrumaram dinheiro para consumir. E a sociedade brasileira se acostumou que preto não anda em shopping, que preto não compra carro bom, que preto não pode usar tênis Nike, que preto não pode andar de avião, que preto não pode estar na universidade. Quando vai, aí tem estresse. Porque nós nos acostumamos a achar natural a desigualdade no Brasil. E a diferença nossa, a convivência, pode ser só na arquibancada do Castelão e no Carnaval. Mas depois para, viu, negado? Para aí. Não vem mais não. Não vem para a universidade, não vem. Isso é uma burrice do caralho. Porque se você tem mais da metade da população que quer estudar, que quer desenvolver, que quer fazer dinheiro, quer criar negócio. Isso é uma matéria agora, a quadra que estava só no caderno de polícia, saiu na capa do caderno de economia. Os movimentos sociais revolucionários chamam a gente de vendido. Eu falei, é verdade. Eu tenho pena de quem não vai nem para a prateleira. A gente já foi vendido, mas tem uns que não vão sair nem do almoxarifado. O que os caras estão viajando? Nós estamos no momento, nós temos que construir oportunidades na sociedade capitalista. O dinheiro, o amor muitas vezes é um detalhe, o dinheiro é que define. E que nós temos não é o dinheiro pelo dinheiro. Se fosse banana, a gente ia batalhar por banana. Mas é o dinheiro para possibilitar construir outras oportunidades. Em que o acesso ao consumo para as pessoas, só sabe, negado, o que é um ar-condicionado, negado, quem viveu num barraco quente de zinco, a importância do ar-condicionado. Quem teve sempre ar-condicionado e ventilador, nunca vai saber o que é a falta de um ar-condicionado. Né? Então, nesse momento de crise, estamos falando na crise, a favela, a crise é nossa amiga íntima, nossa amante, dorme com a gente desde sempre, negada. Aí o cara vem, a crise, 12 anos de renda no bolso da favela. Economia melhorada nas classes C, D e E. Aí vem um ano, tu acha que a favela vai passar fome? A negada tava com o pé na quentinha e outro no sushi.
Ei, negado, acabou o sushi, volta pra quentinha. Com fome ninguém passa. Certo? Fome ninguém passa. E o que eu achei mais interessante na transformação do estigma e carisma foi quando eu cheguei no aeroporto JFK e tá lá um lourão, bonito pra caralho, tipo o Brad Pitt, e uma mulher lourona, tipo a... Quem mais? Sharon Stone, quando era boa, né? Agora tá meio fim de carreira. E tá lá uma placa escrita, Mr. Preto Zezé. Aí eu tirei onda, aí fudeu.